não teve uma aula no Meet, até por conta do tempo. Nós estamos tendo essa aula hoje aqui ao vivo, porque as nossas aulas presenciais foram canceladas, então por isso eu estou aqui, né? Porque eu também trabalho em outros lugares, então o meu horário não bate para fazer Meet e presencial, né? Por isso que às vezes eu não consigo fazer os dois ao mesmo tempo, né? Mas sempre que possível eu quero muito estar junto com vocês, passando o conteúdo para vocês da melhor forma possível. Eu vou disponibilizar minha tela para vocês. Vocês façam os registros de vocês, os slides. Ô, Cristiane, a Rosana já passou para você o material da aula de hoje de revisão? Passou ainda não. Não, né? Mas ela vai passar. Boa noite, Luciano. Seja bem-vindo. Boa noite, professor. Tudo jóia? Opa, acho que caiu a internet dele. Vamos lá. Eu vou disponibilizar agora para vocês os slides. Vamos lá. Esses slides aqui, ele tem 22 lâminas, né? Só que é um resumão. Eu não vou falar de todas as lâminas, tá? Para quê? Para não ficar uma coisa maçante para vocês. Não é essa a intenção que eu quero. Eu quero fazer uma síntese do que a gente estudou até agora, né? Deixar essa aula gravada para as pessoas que não conseguem assistir agora, assistir depois, né? Então, assim, no momento de decorrer da explicação, eu vou perguntar. E aí, Luciano, tudo beleza? E aí, Cris, tá ok? Luana, né? Karina, né? Eu fico feliz que vocês tenham vindo, né? E que venham mais vezes. Então, a matéria da dor de cabeça de vocês aí é a introdução à contabilidade. Mas olha só, não tem dor de cabeça. É simples, simples, simples. A gente só precisa entender o começo para quando chegar no final, a gente saber o que fazer. Olha lá, conceito de contabilidade. Cristiane, você pode ler para mim, Cristiane, fazendo favor? O conceito de contabilidade? Conceito de contabilidade. É uma ciência social porque trata de um patrimônio que envolve um conjunto de pessoas dentro de uma sociedade. Marion Isso. é o nome do cara. Isso mesmo, Marion, ele... Você vai muito bem. Isso. O áudio dele, vai. Professor, não estou te ouvindo. Tá sem áudio. Agora tá indo, né? Sim. Beleza. Vamos separar o áudio para vocês ouvirem. Vamos lá. Então, olha só. O Cristiane me disse que o conceito de quem tiver com o áudio desmutado, muta ele aí porque tá dando interferência. Só por um minuto. Depois eu peço para falar de novo. O conceito de contabilidade, ele é o quê? É uma ciência social, né? Ou seja, a matemática é algo que se estuda, né? Que trata o patrimônio. O que é o patrimônio? É o carro do Luciano, é a casa do Luciano, é os móveis da Cristiane, é o carro da Cristiane, é a fazenda da Karina, é o gado lá da Luana. Isso é patrimônio, é tudo que enriquece a vida das pessoas. Isso é um patrimônio, né? E a contabilidade, turma, ela vem para estudar, detalhar, né, tudo o que é dito no patrimônio. Então, ou seja, pode dizer que o conceito de contabilidade é o estudo do patrimônio? Pode. De maneira simplificada, pode, porque a contabilidade ela vai estudar o patrimônio, ela vai entender essa ciência que cuida do patrimônio, né? E aí, isso envolve pessoas, né? Envolve eu, o Luciano, a Karina, porque nós somos usuários da contabilidade. Sabe como que a gente é usuário? Olha só. O Luciano, ele trabalha, óbvio. Ele ganha lá os 5 mil reais dele por mês, né, Luciano? 5 mil, às vezes o Luciano ganha 6. É isso que ele ganha lá, o salário médio salariado do Luciano. E aí, o que acontece? Quando ele recebe, ele vai ter que assinar o contra-cheque. Esse contra-cheque que o Luciano assina, ele é um produto, uma informação da contabilidade. Então, a gente pode dizer que o Luciano é um usuário? Lógico. O Luciano é um usuário da contabilidade direto, porque ele trabalha para uma empresa
que fornece uma informação para ele, contábil, um contra-cheque. Então, isso é importante. Olha lá, ciência contábil não é uma ciência exata. Por isso que, às vezes, a Cristiane, professor, não está batendo, professor, me ajuda. Ai, é difícil, tá? Nossa. Acho que você não me aguenta mais, professor, porque, olha... Não, claro que eu aguento, sim. Com certeza. Quero que todos sejam. Tá sem áudio de novo, professor? Sabe o que está acontecendo? O próprio computador, porque tem alguém. Agora sim. O próprio computador, ele troca, né? Aí ele tira o meu microfone e coloca para a caixinha de som. Isso me dá uma raiva e eu acabo nem vendo. Quando o áudio desaparecer, vocês me avisam, tá? Então, olha só. Além de ciência que cuida apara esses fatos, ela é uma ciência não exata, né? Por quê? Toda aquela questão de débito e crédito, né? Porque na contabilidade, pessoal, o débito, ele é positivo, ele tem um efeito positivo, tá? E o crédito tem um efeito o quê? Negativo. Então, quando você compra essa calculadora, ela entra no seu estoque, você fez um débito de estoque. E aí a Cristiane tirou lá, né, o dinheiro do caixa dela e pagou, ela fez um crédito. Então, ou seja, a Cristiane fez um débito no estoque dela, entrou no estoque dela e fez um crédito no caixa dela, saiu do caixa dela. Então, na contabilidade, as determinações são invertidas. Por isso que dá um pouquinho de confusão, mas é só no começo. Depois, você já domina tudo, né? Opa, acho que tem alguém querendo entrar. Deixa eu ver lá. É a Eliana. Boa noite, Eliana. Seja bem-vinda. Vamos lá. E aí, olha que bacana. O patrimônio objeto da contabilidade. Lê para mim aqui, Karina, fazendo favor esse conceito. Na contabilidade, o objeto é sempre o patrimônio de uma entidade, definido como um conjunto de bens, direitos e de obrigações para com terceiros. Show, Karina. Show de bola. Isso mesmo. Na contabilidade, olha só, vocês sabem que a contabilidade é uma ciência que estuda o patrimônio. Pronto. Luciano já anotou lá no caderno dele. É isso aí. Agora, a Karina me disse que o patrimônio é o objeto da contabilidade. Tem coisas, tem sentidos diferentes. Conceito é uma coisa, é uma ciência. Agora, o objeto, o patrimônio é o objeto. Então, ou seja, a contabilidade, além de estudar o patrimônio, ela se define como patrimônio. Então, olha só, o objeto é sempre patrimônio. A contabilidade, sempre, 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 sempre de novo, sempre, 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 sempre de novo. Isso é para decorar mesmo, pessoal. Ela sempre vai estudar o patrimônio e as suas variações. Então, ou seja, a contabilidade, ela estuda as mutações, né, o crescimento, as dificuldades que o patrimônio enfrenta. Isso mesmo, então é o objeto dela, é o que ela tem como, né, interesse. E aí, o que acontece? Esse objeto delimita o seu campo de abrangência. Por quê? Você vai ter ali dentro da contabilidade os bens e os direitos, e as obrigações, e as o quê? Né? As origens, que nós vamos ver mais à frente. Isso aqui nós já falamos. Professor, você vai estar disponibilizando esse slide depois? Sim, eu achei que a Rosana já tinha enviado, porque ela sempre pede para passar para ela, né? Aham. Ela deve enviar para você, mas ele já está lá na plataforma, ela vai enviar para vocês sim. Se você quiser, eu tenho Tá bom. Aham, é porque eu vou ter que dar uma saidinha daqui a pouco, aí eu acho que não vai dar tempo de você terminar de explicar e eu ver. Aí eu dou uma lida nele depois. Beleza, sem problema. Tá bom? E aí, então tá bom. Show de bola. O objetivo da contabilidade é o quê? É você manifestar,
de a melhor forma, de forma mais correta, todos os dados do patrimônio. Então, ou seja, o objetivo dela é o quê? É analisar, é estudar o patrimônio e apresentar documentos. Que documentos? Balanço patrimonial, DRE, balancete de verificação, que o Luciano fez aquele dia e deu certo, da melhor forma possível. E aí, pessoal, olha só. Nós temos os aspectos da contabilidade. Aspectos quantitativos, que fala de quantidade, né? Quantos que tem. E qualitativos, que fala da qualidade. Olha aqui, ó. Quantitativo, diz respeito à expressão monetária, real. Quantos R$ 1.000 o Luciano tem na conta? Qualitativo, nomenclatura utilizada para descrever cada elemento. Bens, direitos. Quantos bens a Cristiane tem? Quantos direitos ela tem? E quantas obrigações ela tem? Então, ou seja, em contabilidade, quantitativo significa dinheiro, quantidade em dinheiro. Qualitativo, o que você tem? Carro, moto, casa, imóvel, frota de ônibus, frota de caminhão, isso que vai definir o aspecto qualitativo na contabilidade. Mercadorias entra aí também? Oi? Mercadorias entra aí também na... Entra aqui também. Entra aqui, ó. Qualitativos. Por quê, Luciano? Saberia me dizer por que mercadoria entra no qualitativo? Porque Pode chutar. Porque é um bem. Porque é um bem. Exatamente. Se você vender, Luciano, aquela mercadoria, o que você consegue com aquilo? Consegue recursos, né? Recursos. Então, de qualquer forma, aquela mercadoria é seu estoque, Luciano. É um bem seu. Se você vender ele, vai vir dinheiro para o seu bolso, você vai ficar rico. Então, o que acontece? Aquilo ali é um bem que você tem. A sua empresa precisa daquilo ali. Sem aquilo ali, a empresa não vive. Então, se você vendeu, óbvio, você teve recursos. Então, ela é o quê? Ela está sobre um aspecto qualitativo. Agora, Luciano, vamos inverter a situação. Você vendeu bem, lá diminuiu o aspecto qualitativo. E aumentou o quê, Luciano? O aspecto quantitativo. Show de bola! Show de bola! Se fosse a prova agora, já tinha acertado a questão. Você diminuiu o qualitativo, diminuiu o seu estoque, baixou lá. Porém, o seu quantitativo aumentou. O seu real, a sua gaveta lá no caixa está amarrada de dinheiro. Isso que importa. Né? Então, para a contabilidade, nós temos dois aspectos: quantitativo e qualitativo. Isso vocês têm que, assim, aprender. Eu não uso aquela expressão decorar, porque quem decora esquece. E eu não quero isso para os meus alunos. Eu quero que os meus alunos aprendam, assimilem, sabe? Entendam o conteúdo. Então, por isso que eu sempre digo, não cansem de perguntar. Perguntem sempre. Não saiam de uma sala de aula sem perguntar. Porque quando a gente não pergunta, a gente vai embora com dúvida, dorme com dúvida, trabalha com dúvida, passa mal com dúvida e aí não aprende. Por isso que eu gosto assim, vamos falar. Eu não sei se vocês já perceberam, mas eu falo demais, né, Luciano? Fala. Tem que ser assim, senão a gente não aprende, velho. É verdade. Vamos lá, próximo tópico, então. Olha lá, método das partidas dobradas. Alguém sabe me dizer o que é o método das partidas dobradas? Você sabe, Luciano, o que é o método das partidas dobradas? Mais ou menos. Talvez eu entendo, mas talvez não saiba explicar. Partidas dobradas quando existe... Para cada débito, tem um crédito, né? Isso mesmo. Show de bola. Olha lá, ó. A contabilidade adota o método das partidas dobradas para registrar suas operações. A essência do método, o que é a essência? O teor, a história, a metodologia do método determina que não há débito sem crédito correspondente.
criada por esse camarada aqui, ó. Esse homem aqui, eu devo a ele o meu trabalho, porque foi ele que difundiu o que eu aprendi. Então, ou seja, a contabilidade existe porque esse camaradinho aqui, ó, Frei Luca Pacioli, criou, adaptou o método das partidas dobradas. E é aquilo que o nosso colega Luciano disse. Para cada débito, sempre, sempre, sempre haverá outro crédito. Ou 2 créditos e um débito, ou 1 crédito ou 2 débitos. Mas qual o sentido disso? Os valores precisam bater. Do lado do débito tem que ser X e aqui X. Aqui não pode ser X e aqui Y. Ou aqui não pode ser 10 e aqui ser 11. Tem que ser 10, 10. Aqui pode ser 5, 5 e aqui 10. Ou, né, você pode fazer aqui 2, 2, 2, 2, 2 e aqui 10. Mas um lado tem que ser igual ao outro. Né? Por isso, partidas dobradas. Né? Essa metodologia. E aí, olha lá. Podemos afirmar que a soma dos débitos é sempre igual à soma dos créditos. Isso aqui, pessoal, é importantíssimo. A soma dos débitos é sempre igual à soma dos créditos, tá? A soma dos saldos devedores é sempre igual à soma dos saldos credores. A Cristiane quase me bateu um dia, mas foi graças à dona Cristiane que eu identifiquei uma possível causa de um erro. Por quê? Ela percebeu que a conta não estava batendo. Na hora de eu montar o exercício para vocês, eu deixei de informar um dado e ela ficou desesperada. Professor, mas não está certo, não está certo, não está certo, não está certo, me ajuda. E eu falei, gente, eu tenho que parar para ajudar essa menina. Só que como eu estava em outro trabalho, eu falei, eu tenho que chegar em casa, eu vou sentar e vou resolver a atividade com ela para ver o que aconteceu. E realmente, a Cristiane percebeu que existia um item lá de uma conta que estava sem valor. E aí, a conta não fechava, né? Porque lá no balancete, o mesmo valor que der no débito tem que dar no lado do crédito. É imprescindível, não pode ser diferente. Por quê? Se der diferente, tá errado. Não pode. E aí, nós temos os usuários. Karina, lê para mim lá, Karina, o conceito de usuários da contabilidade. Depois eu tenho uma pergunta para fazer. Show. Sim. Tá. Pessoas físicas jurídicas que se interessam pela situação da empresa e buscam na contabilidade as suas respostas. Karina, eu sou usuário da contabilidade? Sim. O Luciano? Também. 2 pessoas físicas. O Banco Sicoob? Também. Também, Pessoas... né? O governo municipal, a prefeitura? Sim, também. Ó, Karina já ganhou meio ponto, hein? Karina tá, ó, tá igual o Luciano, tá alinhado esses meninos. Ó, esse técnico é top, hein? É isso mesmo. E os usuários da contabilidade, pessoal, é tudo. Tudo depende da contabilidade. Não é puxando a sardinha pro nosso prato, não, mas a gente faz uma DRE, faz um balanço, faz um imposto de renda, gera um imposto, faz um contra-cheque, tudo gira em torno de uma contabilidade. Fala para mim, Luciano, sua dúvida. Então, mais um esclarecimento. Partindo da informação que não há débito sem crédito, né? Sim. Então, vamos, no balancete de verificação, por exemplo, a gente lança um valor, determinado valor no caixa. E, logicamente, que isso vai para débito. Né? Isso, show! Então, isso quer dizer que eu tenho que lançar também a crédito? Também a crédito. Só que aí, Luciano, você não lança crédito no caixa, porque aí você zera a conta, né? Você tem que lançar o quê? No banco. No banco, ou, por exemplo, assim, vamos dizer que você vendeu, pensa comigo, você vendeu R$30 de mercadorias e recebeu à vista. Como que fica esse lançamento? Débito de caixa, R$30, crédito de estoque, R$30. Entrou no caixa 30 e saiu do estoque 30. E aí ficou o quê? Equilibrado. Equilibrado. Agora, digamos, Luciano, que você vai tirar R$200 do caixa e vai colocar no banco. Como que fica isso?
Você vai colocar lá, débito, banco, porque está entrando no banco, está saindo da onde? Do caixa. Crédito do caixa. Fica equilibrado? Sim. Fica equilibrado. Então, o segredo, Luciano, é equilibrar. Você sempre tem que pensar, para cada débito, sempre, sempre, sempre haverá um crédito. Nunca vai estar errado, tá? Porque sempre vai ser essa lógica. Contabilidade é tudo questão de conceito. Existe aquela palavra preconceito. Nossa, contabilidade é difícil. Não, não é. A gente precisa entender os conceitos, que aí a prática fica fácil. Tá vendo como é que você captou a mensagem? Você já entendeu, né? Porque eu provoquei você. Eu te dei lá o balancete para você fazer, você ficou encafifado com aquilo. Mas, professor, né, débito, crédito, isso é bacana. A pessoa, quando ela é interessada, quando ela gosta de aprender, ela passa por isso. Ela se provoca com essas coisas, igual a Cristiane. Nossa, a Cristiane ficou braba, porque ela não conseguia fechar o balancete. E isso é bom, né? Isso é ótimo. Isso instiga vocês a entenderem mais, a se aperfeiçoarem mais no assunto. Mais alguma dúvida, Luciano? Não, esclareceu. Obrigado. Show. Karina, dúvida? Não, tudo certo. Beleza. Alguém na sala com dúvida? Luana tá quietinha, hein? Vamos lá. Os tipos de usuário, nós temos aí os usuários internos, né? Se valem, o que é isso? Se valem, se aproveitam, usam da informação mais aprofundada, né? Olha lá, ó, administradores, gerentes, utilizam dessas informações para quê? Para tomar decisões dos bancos, né? Das grandes empresas, das prefeituras, para que as coisas funcionem corretamente. Os externos, aí os bancos, esses externos já não é o gerente, já é os clientes, né, que tem que mandar para o banco para conseguir financiamento, concorrência, fornecedores. Algumas empresas, pessoal, se vocês trabalham, eu não sei como que é a vida profissional de vocês ainda, né, mas algumas empresas, quando vão fazer cadastro para vender para novos clientes, pedem as informações contábeis. Para quê? Para ter certeza. Vamos supor que Luciano Campos Limitada. O Luciano fabrica bicicletas e ele vende. Só que ele precisa comprar um pneu de borracha da Michelin. Suposição. A Michelin só vai vender se o Luciano mandar a DRE dele, o balanço patrimonial e a folha de pagamento. Para ver se o Luciano está o quê? Equilibrado. E para ver se o Luciano consegue comportar aquela dívida, aquela cobrança ali que ele tem. Então, o que eles fazem? Eles pedem as informações para a contabilidade para verificar. E o banco pede um faturamento quando você vai abrir uma conta, alguma coisa ou outra, né? Exatamente. Já passou por isso, Luciano? Já, com certeza. Você tem empresa? Como é que é a sua vida contábil? Na realidade, eu fui fundador de uma instituição sem fins lucrativos, né? Então, eu dava conta dessa parte administrativa lá, né? Nossa, isso é muito interessante, isso é bacaníssimo, porque é uma instituição sem fins de uma ONG, né, sem fins lucrativos ali, você tem toda uma informação para você prestar para o governo, porém Sim. não gera lucro, né? Algumas Sim, coisas ela é desobrigada. E aqui é o ponto auge da nossa aula de hoje, ó. Vocês chegaram a assistir os videozinhos que eu fiz para vocês? Desenhando no quadrinho lá, com a mãozinha, vocês viram? Sim, todos. Gostaram? Eu assisti. Gostaram? Ficou bacana? Ficou educativo? O que vocês acharam daquele vídeo? Eu achei Muito interessante, bem resumido. Bem resumido, né? Essa é a nossa intenção. Às vezes, eu vou postar esses videozinhos para que vocês, né, vejam quando possível, na hora de almoço, não muito longo, 1 hora, 2 horas, porque eu acho isso muito cansativo para vocês. Um vídeo de 40 minutos, pensa, o Luciano lá sentado, lá, vendo a pessoa falar que nem é eu, 40 minutos. Eu acho muito longo e não prende vocês no conteúdo. Quando a aula é ao vivo, eu tô aqui, Karina, Luciano, Luana, eu tô chamando vocês. Agora, quando é uma coisa gravada, não pode ser muito grande, porque fica uma coisa muito engessada. Eu não sou engessado, eu gosto de descomplicar para resolver as nossas complicações. Eu sempre digo isso, eu gosto de descomplicar
para resolver as nossas complicações. E aqui, nesse termo aqui, ó, estrutura básica do balanço patrimonial. Professor, o que é balanço patrimonial? O balanço patrimonial, Luciano, Luana, Karina, Cristiane, mais quem entrou lá que eu não lembro, é a principal demonstração contábil de uma empresa. Existe todo um conjunto de demonstrações que são regidos pela Lei 6.404/76, que é a lei que propaga, que constitui as sociedades anônimas. Então, esse balanço patrimonial, ele é em formato de T, é um tesão. Imagina aqui, ó, um tesão, é um tesão. Desse lado aqui, nós vamos ter os ativos. Os ativos é o que o Luciano me disse, bens e direitos de uma empresa. Passivos são as obrigações e o patrimônio líquido. O que acontece? Lá naquele videozinho, ele fala do patrimônio líquido. O patrimônio líquido, ele é uma obrigação que a empresa tem, mas ela nunca pode cobrar. Porque digamos que o Luciano, quando ele fundou uma empresa, ele pegou o dinheiro da rescisão, ele vendeu o carro dele, o terreno dele para abrir aquela empresa. Aquele dinheiro é do Luciano, não é da empresa. Só que o Luciano coloca ele aqui, ó, no patrimônio líquido. Então, essa dívida aqui, a empresa nunca pode cobrar, porque se ela cobrar da empresa, se o Luciano cobrar da empresa, a empresa não pode pagar, porque ela precisa daquele dinheiro para ser constituída, para que ela cresça. Então, é nessa temática aqui, olha, nós temos aqui, ó, esquerda, ativos, bens e direitos, é o lado do ativo, direita, passivo, obrigações e patrimônio líquido. Isso vocês têm que aprender, tá? Para vocês não ficarem perdidos nos próximos exercícios. Ativo, esquerda, bens e direito. Ativos, bens e direito. Passivo, obrigações e patrimônio líquido. Nesse slide, ele é bem bacana, porque eu coloquei aqui, ó, o que pode ser um ativo, o que pode ser um passivo, o que pode ser um ativo? Caixa, estoque, terreno, contas a receber. Passivo, obrigações exigíveis da empresa, contas a pagar, salários a pagar, impostos, e isso é um passivo. Toda vez que vocês ouvirem falar o nome passivo, é obrigado. Toda vez. Toda vez que eu ouvirem a palavra passivo de obrigações, isso é uma obrigação. Você não tem para onde correr. Né? Você tem que pagar alguma coisa. Pode falar, Luciano. Professor, então todo ativo vai ser um débito e todo passivo um crédito? Exatamente. Só que aí, agora, não vou deixar cair a sua linha de raciocínio, não. Segura lá aí. Pensa comigo. Na verdade, o ativo, ele não é um débito, ele tem a natureza devedora, tá? Pensa, anota aí, ó. As contas do ativo possuem natureza devedora. E as contas do passivo possuem natureza credora. Entendeu? Sim. E aí, o que acontece? Você pode ter um caixa a débito ou um caixa a crédito. Quando que você tem um caixa a crédito, Luciano? Pensa comigo. Caixa a crédito? Quando que você vai ter um caixa a crédito? Não sei. Ó, pensa comigo. Se você vai pagar uma conta, você está pagando uma conta, né? À vista. Você vai pagar, vamos pegar aqui, ó, vamos pegar o salário. Você vai pagar o salário da Karina. Você é o patrão dela, você vai pagar o salário dela. O fato de você pagar o salário da Karina em dinheiro vai ser o quê? Um débito de salário, por quê? Mas ele não tem natureza credora? Sim, mas você está entrando com aquela despesa, tá? Tem essa lógica. Você vai entrar com a despesa de salário e da onde vai sair o dinheiro para pagar o salário da Karina? Do seu caixa. Então, vai ser débito de salários a pagar e crédito de caixa. Por quê? Entrou no salário e saiu no caixa para você pagar a Karina. Entendeu? Então, uma conta do ativo, Luciano, ela vai ser credor quando estiver saindo, tá? Pagando. É origem e destino. Oi?
Seria a origem e destino. Exatamente. Origem e destino. O ativo, ele é o quê? O destino, não é isso? E o passivo é o quê? É a origem. Da onde que vem? Né? Da onde que vem aquele recurso? É nessa lógica. Conseguiu entender? Consegui. Se não conseguiu, pode mandar mensagem que a gente vai responder, tá bom? Não se preocupa, não. Tá bom. A gente está sempre disponível. Isso é a questão da estrutura do balanço que nós falamos. Olha aqui, ó. Olha como é que fica aqui, Luciano. Ativo, caixa, estoque, contas a receber. Por quê? As contas do ativo, Luciano, elas vão ser organizadas por ordem de liquidez. O que é liquidez? O que é que vira dinheiro mais rápido? Caixa é o quê? Dinheiro na gaveta. Qualquer hora você vai lá e panha. Estoque, você tem que vender o seu estoque para você ter o dinheiro. Contas a receber, os clientes têm que pagar para você ter o dinheiro. Imobilizado é o imóvel, é o bem, é um carro, é um espaço. Isso é um imóvel, né? E agora aqui, ó, no passivo, as contas são organizadas por ordem de exigibilidade. O que você paga primeiro? Né? O que é mais importante? O salário da Karina. O salário de funcionário é o mais importante que você paga primeiro na empresa. Depois, fornecedores. Aqui, no caso, empréstimos, contas a pagar. Somando todo esse dado aqui, tem que dar 100 mil reais. Só que aí... Opa, volta lá. Volta. Aqui. Só que somando isso aqui, tem uma diferença. Não está dando o valor de 100 mil. Por quê? 60 mil, Luciano, é patrimônio líquido. É a riqueza da empresa, tá? Então, ou seja, aqui deu 100. Tá vendo? Ó, dá 100. Aqui também tem que dar 100. Se do lado de cá do balanço patrimonial não der 100 mil, tá errado. E aí, ó, eu tenho 15 de empréstimos, 25 de contas a pagar, né? Vai dar lá um total de 40 do passivo, mais 60 do patrimônio líquido, que fecha 100. Conseguiram entender essa parte do balanço patrimonial? Podem falar, senão eu volto. Karina. Sim, deu para entender. Tem certeza, Karina? Posso cobrar na prova? Pode. Olha a pressão, né, Karina? Logo assim, né? Não pode. Luciano, posso cobrar na prova, Luciano? Pode sim, com certeza. Olha só, pessoal. Na verdade, sempre, ó, vai ter um T grande, desse lado ativo, desse lado passivo, tá? Aqui as contas. O que é conta? Caixa, estoque, contas a receber, imobilizado, vão ser organizadas por ordem de liquidez. O que vira dinheiro mais rápido? Caixa. Depois do caixa, estoque, contas a receber e imobilizado. Você consegue vender, Karina, um galpão de hoje para amanhã? Não, né? É difícil. Você tem que ter alguém para comprar. Então demora aquele dinheiro ficar líquido rápido. Agora, você pega o dinheiro na gaveta do caixa com facilidade? Lógico. Abriu a gaveta, pegou o dinheiro, pronto. Ele já é líquido. Você consegue utilizar ele da forma que você quiser, aonde você quiser, porque ele é líquido. Então, ele é fácil de circulação. E no passivo, as contas são organizadas conforme grau de exigibilidade. O que você paga primeiro? O que é mais importante você pagar? Né? Funcionário, lembra disso. Funcionário, fornecedores e impostos. Isso é o mais importante. Né? O resto a gente parcela, renegocia, paga de novo. Agora, funcionário não, meu filho. O funcionário, deu dia 5, o salário dele tem que estar lá, senão o bicho pega. Mentira, Luciano? Isso aí, tá certo. Tá certo, né? Olha só, pessoal. Nós vamos parar aqui, tá? Tá vendo? Não tem mais essas lâminas aqui. Por quê? Para não ficar muito maçante para vocês, nós vamos parar em estrutura do balanço patrimonial e na próxima aula nós vamos começar com princípios da contabilidade, tá? Eu já fiz tudo num slide só,
para vocês terem acesso. A nossa atividade dessa semana, deixa eu mostrar para vocês. Ela é bem simples, tá? É em conceito de revisão, que eu quero revisar isso com vocês. Eu não quero que vocês saiam daqui sem aprender, tá? Aqui, ó. A nossa atividade, ó, de acordo com o regime de competência. Aí vocês podem olhar no slide, tá? Tem lá. Né? As receitas e despesas são computadas. Aí vocês vão marcar qual a resposta correta. A, B, C ou D. A2. Quando se adota o regime de competência ao encerrar o exercício, saldos, também tem lá no slide, tá? O balanço patrimonial tem por finalidade apresentar o quê? Né? Falei também lá no comecinho, né? O balanço patrimonial ele tem uma finalidade. Qual? Tá lá. Também tá no slide, tá bem? Vocês podem me consultar quando vocês precisarem ali. A aula está sendo gravada. Amanhã eu já vou postar para vocês, tá bem? Deixar disponível. E na hora de responder as perguntas, vocês podem me chamar. Ô, Maria, boa noite. Eu nem vi que você entrou, Maria Zélia. Tudo bem? Que bom ver você ao vivo assim, Maria Zélia. Só por telefone, né? É mensagem para lá, mensagem para cá. Mas olha só, na hora que vocês estiverem fazendo os exercícios, precisarem de ajuda, pessoal, não fique com vergonha. Gente, eu sou a pessoa mais flexível do mundo para vocês tirarem dúvidas, resolverem qualquer questionamento. Eu estou do lado de vocês para ajudar e trabalhar junto, tá? Não quero que vocês fiquem se matando sozinhos, não. A gente só não teve um Google Meet antes, né? Por quê? Porque os horários não batiam, né? E agora, eu, a Rosana, a Niele, conseguimos fechar um horário e conseguimos ter um horário para a gente ter o nosso Meet por semana. E aí ficou tudo bacana. Dona Maria Zélia, tá tudo certo com a revisão? Gostou? O que você achou? Bom. Bom? Olha, dúvida, Maria, não fica com dúvida, me manda mensagem. Com certeza, já te perguntei várias vezes. Sim, pode perguntar, sem problema nenhum. Estou à disposição de vocês. Gente, se vocês não me perguntarem, não faz sentido. Por isso que a gente precisa de vocês para isso. Beleza, Luciano? Beleza, professor. Show? Então, pessoal, eu vou me despedir de vocês para não, assim, pesar também para vocês, né? Já tem 40 minutos de aula. Não quero cansar muito vocês. Na nossa próxima aula, a gente vai falar dos princípios da contabilidade. É mais light, né? Vamos dar um pouquinho ali, uma pausa nos cálculos e falar um pouco mais da teoria, né? Para vocês entenderem também o processo da escrituração, de como funciona, né? Quando surgir algum problema, algum termo de contabilidade que vocês não entendam, me procurem, tá? Ou lá na plataforma, ou no WhatsApp, estarei à disposição de vocês. Beleza? Quando vai ser o nosso próximo encontro? Eu ainda não sei, tá? Beleza, Eliana? Obrigado. Que bom que você gostou. Fico feliz. Ainda não sei quando que vai ser. Vou fazer de tudo para ainda ser essa semana, né? Para a gente não perder esse foco, esse gás da aula ali, para a gente conseguir engatar e, né, ir para frente, entender o máximo possível. Mas depende da coordenação estar aí fazendo os ajustes dos horários para eu conseguir estar com vocês. Mas vou fazer de tudo, beleza? Então, até o nosso próximo encontro. Precisando, pode me chamar, estou à disposição de vocês. Pessoal, muito obrigado pela presença. Sei que alguns não têm disponibilidade, porque na internet, a gente sabe, mora em Santa Maria, né? Eu moro na roça. Então, o meu sinal, eu tenho que ficar com a antena lá em cima, assim, segurando, para que ele funcione, né? Mas, né, Maria, tem quase que ficar assim, ó, lá no alto, segurando, porque é complicado. Hoje choveu, lá vem a chuva, lá vai a net. Aqui em casa é assim, né? É complicado. Mas nós vamos trabalhando na fé para conseguir dar tudo certo. Beleza, pessoal? Uma ótima noite para vocês, excelente semana e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Tchau, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, prof. Boa noite. Tchau.